Fala fera! Aqui é Josualdo Pires. Se você não me conhece, eu sou medalhista internacional de física e ensino o método que eu usei para chegar nesse nível. No vídeo de hoje eu trouxe algo especial. Eu selecionei algumas questões direto do meu curso de física para escolas militares. É material exclusivo que eu decidi abrir para vocês aqui no YouTube. A gente vai resolver tudo passo a passo agora, mas antes, a lista com esses enunciados está de graça lá no meu grupo do Telegram e WhatsApp. O link está na descrição. Entra lá, baixa o PDF e vê como a gente destrói essas questões de nível militar. Um projétil de massa M e velocidade V atinge o objeto de massa M, inicialmente imóvel. O projétil atravessa o corpo de massa M e sai dele com velocidade V sobre 2, metade da velocidade. O corpo que foi atingido desliza uma superfície sem atrito, subindo uma rampa até a altura H. Nessas condições, podemos afirmar que a velocidade inicial do projeto era de quanto? Tá, isso aqui parece difícil, mas nem é. Só fazer por partes. Temos o seguinte. O projétil vem de massa M com velocidade V. Vai bater aqui no bloco que está parado. Bom, e após a colisão, tá? O bloco ele vai adquirir velocidade, que eu vou chamar de V maiúsculo. Ele vai adquirir movimento. O projétil sai com metade da velocidade. E essa velocidade que o bloco tem é o suficiente para fazer ele subir uma altura H. Pronto. Com essas informações aí, fica legal a gente encontrar. Olha só. Primeiro, vamos fazer a parte da colisão, tá? Para colocar V em função dos valores apresentados. Primeiro, vamos fazer, se trata de uma colisão, né? Então, a quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento no fim, se conserva. Então, no início, eu só tenho do projétil, o módulo MV, e no fim eu vou ter Mzão V mais o do projétil, MV sobre 2, que fica Mzão Vzão igual a, bom, isso é 1 menos 1 meio, aí fica M sobre 2, logo a velocidade do bloco após o projétil atravessar vai ser mv sobre 2mzão, tá? Pronto. Sabendo que com essa velocidade o bloco sobe uma altura H, a gente faz conservação de energia mecânica. Energia mecânica inicial, que é a cinética, é igual, só tem a cinética, eu só estou olhando agora o bloco, tá? Energia cinética que se transforma em energia potencial em relação a esse nível de referência. mgh. Corta aqui. Então, V ao quadrado é 2gh. Quem é V ao quadrado? V ao quadrado, M ao quadrado, V ao quadrado, 4, M ao quadrado, igual a 2gh. Eu quero é V, né? Então, V ao quadrado igual a 4, M ao quadrado sobre Mzinho ao quadrado, V ao quadrado, vezes 2gh. Portanto, tirando a raiz, a velocidade é 2m sobre mv vezes raiz de 2gh. Beleza? 2mzão sobre mzinho. Tem uma velocidade também. Aliás, não precisa do V, né? Aí fica sendo a letra A. Beleza? Uma massa é liberada a partir do repouso de uma altura H acima do nível do solo e desliza sem atrito em uma pista que termina em um loop de raio R conforme indicado na figura. Determine o ângulo θ relativo à vertical e ao ponto em que a massa perde o contato com a pista. Expresse sua resposta como
em função da altura h, do raio r da aceleração da gravidade g. Seguinte. Ó. Ele vai ser liberado daqui, tá? A massa m. Vai ganhar velocidade e vai perder o contato com a pista circular aqui. Então não é aquele caso em que a gente precisa determinar a altura, né, para realizar o loop. Aquele caso clássico. Mas mesmo assim é parecido. Seguinte. Primeiro vamos fazer a análise das forças aqui, tá? Porque você vai perder contato. Contato é um tipo de força. Vamos lá. Quando ele chegar aqui ele vai ter uma certa velocidade, né? Mas vamos falar de forças. Tem o peso. Peso. Teria força de contato, tá? Bom, mas como vai perder a força de contato, por enquanto vou considerar o peso. Numa situação normal, tá, vou considerar aqui. Numa situação normal teria força de contato. Teria força de contato. Beleza. Se trata de um movimento circular, tá? Então existe uma resultante de forças que aponta para o centro. Porque existe uma aceleração centrípeta aí, já que está fazendo uma curva. Então nesse caso, eu preciso da resultante que aponta para o centro de curva, tá? Então eu vou decompor o peso em duas componentes. Uma aqui e outra aqui. Se aqui é θ, aqui é θ. Tá? Então aqui é mg cosseno θ, certo? Vamos lá. Das forças tem o que? Resultante centrípeta normal mais mg cosseno θ. Mas, como ele falou, esse é um ponto em que ele perde contato, então zero. Resultante centrípeta vai ser m, a velocidade que ele tem ali ao quadrado, sobre o real da trajetória. Isso é igual a mg cosseno θ. Simplifico aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou isolar esse v, fica v ao quadrado, rg cosseno θ. Pronto. Essa velocidade é o que ele adquire após cair uma altura h. Então, nesse movimento, para eu encontrar essa velocidade, vou fazer conservação de energia mecânica. Vou adotar aqui meu nível de referência. Veja, aqui é R, e essa medida é R cosseno θ, tá? R cosseno θ. Então, essa altura total é R mais R cosseno θ. Ou seja, R1 mais cosseno θ em relação ao solo. Vou fazer conservação de energia mecânica do início aqui até esse ponto. Então a altura relativa ao meu nível de referência é H, que é isso tudo, menos esse trecho, que é R1 menos mais cosseno θ. Beleza. Aí, fazendo a conservação de energia mecânica, a energia mecânica que ele tem aqui é potencial, mg, vezes a altura, que é h menos r, 1 mais cosseno θ, igual a energia cinética, que vai ser m, v ao quadrado, lembrando que esse v ao quadrado é esse mesmo v ao quadrado, sobre 2. Posso cortar aqui m com m, posso multiplicar passar o 2 multiplicando, 2g vezes h menos r, 1 mais cosseno θ,
igual a V ao quadrado. Lembrando que esse V é essa velocidade, RG cosseno θ. Bom, posso simplificar o G aqui e o G aqui. Agora o objetivo é só isolar o cosseno θ. Então fica 2H menos 2Rs 1 mais cosseno θ igual a R cosseno θ. 2H menos 2R menos 2R cosseno θ R cosseno θ. Pronto, já dá para isolar aqui, né? Então, cosseno θ é igual a... aqui vai dar 3, que eu posso passar dividindo. Então, fica 2 vezes menos H menos R sobre 3. Ou posso escrever na forma de função inversa. Θ arco cosseno de 2 vezes H menos R sobre 3. Como é uma questão aberta, né? Então tá aí a resposta. Ita 1999, questão 20. Um bloco de massa M desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, empurrado por uma força F, como mostra a figura abaixo. Esse bloco colide com outro de massa M em repouso, suspenso por uma argola de massa desprezível e também sem atrito. Após a colisão, o movimento é mantido pela mesma força F, tal que o bloco de massa M permanece unido ao de massa M em equilíbrio vertical, devido ao coeficiente de atrito estático μ existente entre os dois blocos, considerando de aceleração, gravidade, vezes a velocidade instantânea do primeiro bloco. Logo, antes da colisão, a potência requerida para mover o conjunto logo após a colisão, tal que o bloco de massa M não deslize sobre o outro, é dada pela relação seguinte. Vou desenvolver aqui. Ó, primeiro, vamos entender aí o problema. O bloco vai vir empurrado por uma força F, tá, de massa M, vai colidir com outro bloco que está suspenso de massa M, tá? Esse, bem antes da colisão, tem uma velocidade V0, tranquilo? Empurrado aí por uma força F. Isso é antes, vamos fazer depois. Ele vai manter a mesma força F, tá? Porém agora, os dois estão se movendo juntos, tá? A velocidade vai mudar, obviamente. Essa nova velocidade aqui, V após a colisão, tá? Vamos lá, primeiramente, estamos falando de uma colisão inelástica, né? Que bate e fica, né? Vai junto. Vamos aqui a conservação da coordenada de movimento. Então, ó, acima do momento linear no início, coordenada de movimento, momento linear, né? Eu falei isso na aula, tanto faz. Às vezes eu vou falar momento linear, às vezes eu vou falar coordenada de movimento. Inicialmente, tá? Só tem do bloco. Mas assim, obviamente, aí você pensa, ué, mas a gente não usa conservação quando não tem força externa. Nesse caso tem força externa, né? Mas a gente está pegando um momento imediatamente antes e imediatamente após, tá certo? A gente não está analisando o movimento todo, a gente está pegando um pequeno trecho, tá? Imagina que bem antes da colisão, F deixou de agir.
E logo após a colisão, F passou a agir novamente. Pensa assim, por esse lado. Que a gente está falando no momento imediatamente antes e o momento imediatamente após. Então veja, isso é uma questão que eu não ia colocar no assim que você aprendeu o assunto, né? Como exemplo, porque já é necessário um pouco de jogo de cintura para ter esse pensamento, tá? Porque causa uma certa confusão na cabeça, porque né, justamente para usar conservação da quantidade de movimento é necessário que noja força externa. Mas aqui está tendo. Mas tem um detalhe sutil que a gente quer o momento imediatamente antes e imediatamente após, tá certo? E está sendo ita, certo? Bom, imediatamente antes ele tem essa velocidade v0, então mv0 e após vai ser, né, vai andar junto. Bom, então a velocidade v após a colisão vai ser m sobre soma das massas vezes velocidade inicial. Vou chamar de v minúsculo, tá? Mas depois a gente muda para o v maiúsculo. Bom, essa é a velocidade que tem após, tá? Bom, F vai manter o mesmo, vai manter a mesma coisa. Porém, a aceleração deve ser tal que F deve ser tal que esse bloco ele não deslize. Vamos analisar esse bloco aqui. Ele está grudado, né? Quais são as forças? Tem o peso, força de atrito, força de contato, que ele recebe do outro bloco, vamos chamar de R. E, vamos analisar aqui para um referencial não inercial, tá? Que está se movendo junto com eles. Então vai ter a força inercial m vezes a. Em que a é a aceleração do conjunto nesse momento aqui. Tranquilo? Que é para fazer o bloco não cair. Seguinte. Força de atrito é igual ao peso. Força de atrito, coeficiente vezes a força de contato. Aqui, tá? Como a gente viu em força inercial, está em equilíbrio para esse observador. Então, R também é igual a m vezes a. Então, o coeficiente m vezes a igual a m vezes g. Então, aqui a gente tem a aceleração mínima, ou seja, a aceleração que o conjunto deve ter para que o bloco não caia. G sobre o coeficiente de atrito. Beleza. Seguinte. Potência nada mais é, né, do que energia ou trabalho realizado pelo intervalo de tempo. Nesse caso, né, a gente quer a potência do bloco, trabalho realizado. Aliás, cadê ele que é o caminho? A potência requerida para mover o conjunto, tá? Essa potência vem da força F, tá? Potência é transferência de energia por tempo, né? O quanto o sistema ganha ou perde, enfim, transfere energia por tempo, por unidade de tempo. E a transferência de energia pode vir através de um trabalho realizado. Uma força realiza trabalho e transfere energia. Então, se F realiza trabalho, F está tendo uma potência, tá? Bom, por definição, né, trabalho é F vezes deslocamento, intervalo de tempo. Essa razão, distância por intervalo de tempo, dá o quê? Uma velocidade. Nesse caso, a velocidade instantânea, bem após a colisão, né? A velocidade que ele tem após a colisão, vamos chamar de V. Então, a potência de F é F vezes a velocidade instantânea, tá? É uma derivação aí de como calcular a potência. V é esse V
E F vem da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, e aceleração é isso aqui, tá? Então, ó, F fica massa vezes aceleração vezes velocidade após a colisão, tá? Ó, simplifica aqui. Portanto, a potência requerida, P, chamar de apenas P, vai ser G emissão V0 sobre coeficiente. Ficou parecido os dois, né? Mas, enfim. Letra E. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Ita de 99. Um pêndulo ignora aí essas notas da minha cadeira. O pêndulo é constituído por uma partícula de massa m suspensa por um fio de massa desprezível, flexível e extensível de comprimento L. O pêndulo é solto a partir do repouso, na posição A, e desliza sem atrito ao longo de um plano de inclinação alfa. E desliza sem atrito, como mostra a figura. Considere que o corpo abandona suavemente o plano no ponto B, após percorrer uma distância d sobre ele. A tração no fio no instante que o corpo deixa o plano é quanto? Ó, fazer aqui a representação. Vamos supor, tá, que o fio, a bolinha deixe, né, o plano nessa posição. A bolinha veio daqui, tá? E deixou nessa posição, o fio nessa posição aqui. Show? Eita, aliás, vai estar na mesma altura, por assim dizer. Então vai estar mais ou menos aqui. É que o fio ele tava frouxo, né? Enfim, supor que ele partiu dessa altura, né? O fio tava frouxo, é que ele sai. É aqui onde ele perde o contato. Beleza? Percorrendo uma distância D. Ó, vamos primeiro descobrir a velocidade que a bolinha tem quando chega aqui, né? Essa velocidade V que vai ter na descida. Bom, é fácil. É dito que aqui faz um ângulo alfa. Então, ó, fechando aqui um triângulo. Aqui vai ser alfa. Veja, aqui eu tenho a hipotenusa D. Então, isso aqui é D seno alfa. Tranquilo? Não precisa de muito para saber isso. D seno alfa. Bom, com isso, né, a gente consegue determinar essa velocidade por meio de conservação de energia mecânica. Então, sai do repouso. Vamos adotar aqui como nível de referência. Então, nesse momento aqui ele tem apenas energia potencial, mg vezes a altura, que é d seno alfa. Aí ele vai adquirir energia cinética, está sobre o nível de referência, né? Não tem mais energia potencial. Você poderia fazer também pelo teorema da energia cinética, tanto faz. mv ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade da bolinha ali no ponto mais embaixo, onde perde o contato, é dado por 2g vezes d seno alfa. Beleza?
Agora bora para a análise dinâmica, tá? No final das contas ele quer atração no fio. Ó, a tração não realizou trabalho, beleza? Nesse processo aqui, porque em todo momento aqui o fio estava frouxo. Quando ele estica é que perde contato, tá certo? Então nesse ponto aqui, quais são as forças que a gente tem? Porque agora sim a bolinha ela vai entrar em movimento circular. Ela vai realizar o pêndulo, tá? Ela só estava deslizando, mas quando o fio... Então até aqui o fio ainda estava frouxo. Quando chega aqui, frouxo mesmo, sem tração. Quando chega aqui que está totalmente esticado, a partir daqui que a tração vai fazer o movimento circular. Isso a gente vai até conseguir identificar através das equações. Veja, enquanto a bolinha estava deslizando, quais são as forças que estavam atuando? O peso e a força de contato. Apenas isso. Nenhuma é resultante centrípeta, é responsável pelo movimento circular, porque a tração não existe. Agora, quando chega aqui, a tração passa a existir e ela faz a bolinha ter um movimento circular, tá? Ó, a partir daqui vai ser movimento circular, entendeu? Vamos lá. Tração, peso. Vai ter a força de contato? Teria, um pouco antes, mas agora aqui, nesse momento aqui, perde contato, tá certo? Agora a bolinha vai entrar em movimento circular. Então não tem. Só tem esses dois aqui. Vamos lá, vamos lá. A parte agora aqui de ângulo, essa parte não é tão simples. Veja. Vamos dizer, vou até dar um zoom aqui. Eu preciso decompor, tá, as forças na direção radial, tá certo? Então preciso... A tração já está na direção do movimento circular, na direção radial, mas o peso ainda não. O que é que acontece? Ó, vou fazer um prolongamento aqui, beleza? Eu preciso identificar quem é esse ângulo. Veja, aqui é alfa, tá? Eu vou traçar outro prolongamento que é perpendicular ao plano inclinado, né? Esse aqui seria uma normal. Eu sei que se aqui é alfa, né? Aqui também é alfa. Eu preciso descobrir, para decompor, quem é este ângulo. Aliás, este ângulo. Porque é esse que está na direção da tração, tá? Tenho esse todo. Eu preciso descobrir quem é esse aqui. Vamos chamar de θ, tá? Ó. Ó, se aqui é θ, pode até de outra cor. Θ. Veja, aqui fazendo x, aqui vai ser θ, né? Ó, veja o x aqui, ó. Tá vendo? Então se aqui é θ, aqui é θ, os opostos. Então, vou fazer até de outra cor, θ. Beleza? Depois eu passo um óleo nessa cadeira. Então, este ângulo vou fazer um prolongamento aqui, outro prolongamento, ó. Vê bem, fazer outro prolongamento,
Formou outro triângulo. Então, este ângulo agora é o que eu vou fazer. Vou fazer até de outra, vou fazer de verde. Ó, esse ângulo aqui vai ser o quê? Veja, se isso tudo é alfa, isso tudo, ó, alfa e alfa, certo? Então, aqui é o quê? Alfa menos teta. Alfa menos teta aqui. Então, e que é igual a esse, ó. Aqui, alfa menos teta. Ah, aqui vai ser alfa menos teta. Aqui, alfa menos teta. E aqui, alfa menos teta, beleza? Por que eu tô fazendo isso? Ó. Vamos voltar aqui para as equações. Cosseno de alfa menos teta. É porque eu vou precisar. Cosseno de alfa menos teta é cateto adjacente, ou seja, essa medida, ó, nesse triângulo aqui, tá vendo? Que é d seno alfa sobre hipotenusa, que é o L. Eu preciso desse cosseno por quê? Como eu falei, eu preciso da resultante centrípeta, eu preciso das forças nessa direção aqui, ó. Eu já tenho T nessa direção. Aí falta decompor essa componente do peso, ó. É nessa direção e nessa. Em outra direção perpendicular. Mas não interessa, né? Porque o que eu quero mesmo é essa componente aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Quero mesmo, ó, essa componente. A outra vai estar para cá, mas não interessa. Então, aqui é MG. Aqui é MG cosseno desse ângulo, que é alfa menos teta. Então, resultante centrípeta, tá? Resultante centrípeta, força que tá, aponta para dentro, né? Nesse caso vai ser T tração menos MG cosseno alfa menos teta, que é isso aqui, ó. Vamos lá, resultante centrípeta vai ser M, velocidade ao quadrado, sobre o raio de curva, que é L, a tração que iremos descobrir, menos MG, cosseno alfa menos teta, D, seno alfa sobre L. Olha lá. V ao quadrado é isso, então vamos substituir. Dois GD seno alfa. Enfim. Fica 3, né? MGD. Portanto, a tração 3 vezes MGD sobre L seno alfa. Enfim, essa é, acho que a parte mais difícil, assim, desse problema, essa parte aqui do relacionar, saber decompor as forças nas direções corretas. Então, 3mg D sobre L seno alfa. Letra C.
Show de bola. ITA 2000. Uma lâmina de material muito leve de massa M está em repouso sobre uma superfície sem atrito. A extremidade esquerda da lâmina está a 1 centímetro de uma parede. Uma formiga considerada como um ponto material de massa M sobre 5 está inicialmente em repouso sobre essa extremidade, como mostra a figura. A seguir, a formiga caminha para frente muito lentamente sobre a lâmina. A que distância D da parede estará a formiga no momento que a lâmina tocar a parede? Tá. Isso aqui é aqueles problemas de andar sobre a prancha, né, que eu falei em aula lá na parte de momento linear e sua conservação, né, os casos em que há conservação. Isso é um dos casos, né, quando a pessoa anda sobre uma plataforma, né, uma prancha. Então, a pessoa anda para frente, né, empurra também a prancha para trás. Vê. Aqui é a parede. Vou fazer assim. Inicialmente, tá uma certa distância, né? Vamos fazer, é o mesmo caso, tá? De uma pessoa andando. Então, vamos supor que é uma pessoa, na verdade. Inicialmente, vamos supor que a distância seja D. Aliás, calma. Fazer com calma. Então, a pessoa vai andar, tá? E vai empurrar a prancha para trás. Em certo momento, a prancha vai conseguir, né? Encostar na parede e a pessoa vai ter andado uma certa distância. Pode não ter alcançado o fim, mas isso não importa. Bom, inicialmente, né, estava a uma distância x, que é 1 centímetro, mas vamos falar x. Aí ele pede a distância d quando chegar na parede. A distância d da formiga até a parede, né, quando a plataforma, a lâmina encosta. Beleza. É muito importante, como eu já falei em aula, é muito importante, se você não assistiu, assiste lá. É muito importante saber para que referencial estamos adotando as velocidades, tá? Nesse caso aqui, eu vou adotar todas as informações que eu vou colocar em relação ao solo, tá? Então, a velocidade da pessoa aqui em cima vai ser em relação ao solo, em relação ao chão. A velocidade V com que a plataforma vem para trás também em relação ao chão, tá? Sendo M a massa da pessoa, M a massa da plataforma. Vamos deduzir literalmente, né? De forma literal. O caso geral. Bom, vamos lá, né? É o caso em que há conservação na quantidade de movimento. Então, inicialmente os dois estão parados, né? Então é 0. No fim, né, vai entrar em movimento, então vai ter quantidade de movimento da pessoa, M vezes V, menos, né, porque está no sentido contrário, quantidade de movimento da plataforma, tá certo? Bom, então, M vezes V, M vezes. Bom, o movimento ele é simultâneo, né? Então, se eu multiplicar pelo intervalo de tempo, ambos os membros da equação, tá? Ou seja, né, o movimento aqui levou um intervalo de tempo. Se eu multiplicar pelo intervalo de tempo, o movimento foi uniforme, então o produto intervalo de tempo vezes velocidade constante vai dar o quê? Distância, tá? Bom, a distância que cada um andou em relação ao solo, tá? Por isso que eu quis adotar um referencial fixo para a gente não se perder. É fácil se perder nesse desenvolvimento. Então fica M vezes
a distância percorrida por essa pessoa, pela pessoa na plataforma, mas em relação ao chão, tá? Em relação ao chão, a pessoa andou o quê? D menos X. Não em relação à plataforma, em relação ao chão, tá? E o quanto a plataforma andou em relação ao chão? X. Outra coisa, a massa, né? Essa massa aqui é m sobre 5, é 1/5 da massa da plataforma. Daí agora trazendo aí para a questão. Então fica m vezes d menos x. Aliás, essa massa é 1/5 da massa da plataforma, que seria a massa da formiga. Igual a m vezes x. Corta aqui. Eita, aqui. Então eu tenho d menos x igual a 5x. Então d é igual a 6 vezes x. X é 1 centímetro. Portanto, d é 6 centímetros. Letra E. Bom, uma massa M1 com velocidade inicial V0 colide com o sistema massa-mola M2 em constante elástica K, inicialmente em repouso sobre uma superfície sem atrito, conforme ilustra a figura. Determine o máximo comprimento de compressão da mola, considerando desprezível a sua massa. Olha lá. Temos aqui o momento inicial, tá? A esfera aqui com velocidade inicial V0, massa M1, que vai colidir aqui com o sistema massa-mola, massa M2, constante elástica K. E aí? Seguinte, após colidir, tá? Após a colisão, ambos, né, vão mudar de velocidade. Essa esfera aqui, essa massa M1, né, vai passar movimento para o sistema. Então os dois vão adquirir velocidade. Beleza, em um instante, eles vão se mover assim. Bom, vamos dizer uma velocidade V1. Na maior parte do tempo, as velocidades vão ser diferentes, tá? Porque a mola vai comprimir, vai passar velocidade. Como tem força elástica, vai ter aceleração, mas não é constante. Então, essa velocidade não vai variar de forma constante, essa também não. Tá? Então vai estar mudando aí todo momento. Mas existe um momento em que a deformação vai ser máxima. Seguinte. A deformação será máxima, vou deixar escrito aqui. A deformação será máxima quando não houver movimento relativo entre eles, tá? Quando não houver movimento relativo entre M1 e M2. A deformação será máxima quando não houver movimento relativo entre M1, ou seja, a velocidade, no momento em que as velocidades forem iguais. Tipo, durante todo o movimento, na maior parte, vai estar variando a velocidade, mas vai ter um momento em que as velocidades vão ser iguais. Nesse momento, temos a deformação máxima, quando não houver movimento relativo, porque
aí a distância vai ser mínima entre eles, tá certo? Ou seja, a deformação máxima. Bom, temos aqui, temos uma colisão, tá? Então, porque essa esfera está alterando o movimento desse, então configura uma colisão. Em toda colisão, a quantidade de movimento se conserva. Tá? Então, inicial, M1 V0 igual ao final, que vai ser... Bom, eu vou dizer que V1 igual a V2, vou chamar tudo de V, tá certo? Então M1V mais M2V. Logo, essa velocidade na deformação máxima vai ser igual a M1 V0 sobre M1 mais M2. Beleza. Essa é a velocidade na deformação máxima. Outra coisa que se conserva é a energia mecânica. A energia mecânica inicial, a energia mecânica final. Bom, aí eu posso fazer a conservação daqui para cá. Tá? É um sistema conservativo. Temos a energia cinética, M1 V0 ao quadrado sobre 2. Depois, a energia cinética do conjunto, M1 V ao quadrado sobre 2, mais M2V ao quadrado sobre 2, mais... Bom, como a bola deformou, né, então tem energia potencial. Basicamente, essa energia cinética se distribuiu para a energia cinética de M1 para M2 e para a mola. Então, K delta x ao quadrado sobre 2. Agora é só desenvolver e substituir a velocidade na deformação máxima, para a gente justamente encontrar essa deformação aqui. Fica M1 V0 ao quadrado, V ao quadrado M1 mais M2, mais K delta x ao quadrado. M1 V0 ao quadrado. Bom, V ao quadrado, né? M1 ao quadrado, V0 ao quadrado, sobre M1 mais M2 ao quadrado, vezes M1 mais M2, mais K delta x. Bom, simplifica aqui. Temos M1 V0 ao quadrado menos M1 ao quadrado V0 ao quadrado sobre M1 mais M2. Tá, vamos desenvolver isso aqui primeiro, né? M1 V0 ao quadrado vezes 1 menos M1 sobre M1 mais M2. M1 V0 ao quadrado vezes M1 mais M2, M1 mais M2 menos M1. Isso tudo vai ser igual a K delta x ao quadrado. Bom, vai anular aqui e eu já vou dar o resultado final, né? Anula. Portanto, delta x vai ser raiz quadrada de... Bom, vezes... V0 vezes raiz de M1 vezes M2 sobre K vezes... que K fica dentro da raiz, né? Certo? Então,
Essa vai ser a deformação máxima. Beleza? Um objeto pontual de massa m desliza com velocidade inicial v, a horizontal do topo de uma esfera em repouso, de raio R. Ao escorregar pela superfície, o objeto sofre uma força de atrito de módulo constante, dado por F7mg sobre 4π. Já eu explico isso aqui. Constante. Para que o objeto se desprenda da superfície após percorrer um arco de 60 graus, sua velocidade inicial deve ser de módulo quanto? Por que é que ele fala por que é importante ele falar que o módulo da força de atrito é constante? Porque numa situação real, o atrito que o objeto sofre em determinado ponto depende da força de contato, certo? Vamos dizer aqui que nesse momento aqui faz um ângulo θ com a vertical, nessa posição. Bom, vai ter o peso, tá? Vai ter a força de contato e o atrito. Força de atrito vai ser coeficiente vezes a força normal. Que nessa posição, eu vou decompor o peso, né, em dois componentes. E aqui vai ser θ. Então vai ser coeficiente vezes normal, que é mg cosseno θ. Então perceba que força de atrito varia com o ângulo θ. Varia, tá? Então, durante o movimento, θ muda, o cosseno muda, então F muda. Então, numa situação real, não poderia... Ficaria complicado, né? Analisar o trabalho da força de atrito. Aliás, tem uma forma. Mas não é o caso aqui. Ele fala que é constante, então... E ele já fala intensidade, a gente não vai precisar fazer isso aqui. Ele já deu a força ali, tá? Tem que prestar atenção nas informações que o enunciado dá, certo? Bom, já para adiantar, eu sei que eu vou precisar da velocidade, eu vou usar o teorema da energia cinética, então já vamos calcular aqui o trabalho da força de atrito, separadamente. Porque é o seguinte, ele vai fazer um percurso circular, certo? Como é que eu vou calcular o trabalho da força de atrito? Bom, todo momento a força de atrito do bloco vai estar... A gente aprendeu a calcular o trabalho de uma força constante em trajetória retilínea, né? Mas aqui, veja que a força de atrito, ela vai ficar mudando de direção, porque a trajetória ela é curva. Entende? Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente... Como é que a gente sai? Faz aqui algo... Acho uma saída. É o seguinte. É só... Vamos imaginar... Vamos imaginar que a trajetória circular... Vamos considerar que a trajetória circular... se eu desse um zoom aqui bem grande... A gente pode considerar que... uma trajetória circular é formada por infinitas trechos retilíneos, entende? De comprimentos, vamos dizer, ΔL. ΔL muito pequeno, que se a gente juntar um no outro, olhando de longe, parece circular. Tá certo? Então, esse zoom muito grande é como se a trajetória fosse formada por infinitos pequenos trechos retos, tá? E nesse trecho, como é que seria o cálculo do trabalho da força de atrito? Bom, veja aqui, vou chamar de
Delta trabalho de atrito, ou seja, o trabalho de atrito para esse pequeno trecho. Ou seja, esse pequeno trabalho da força de atrito vai ser menos força de atrito vezes ΔL, tá? O trabalho da força de atrito total vou guardar isso aqui. Então, o trabalho da força de atrito total nada mais é do que a soma desses pequenos trabalhos, beleza? Se eu somar os trabalhos que o atrito faz em cada pequeno trecho aqui, eu vou ter o quê? O trabalho total, né? Então, é a soma desses infinitos trabalhos, que é a soma de menos F vezes, como delta WF é isso aqui, menos F vezes delta L. Só que isso aqui é constante, como ele falou. Numa soma, né? Posso colocar em evidência. Fica menos F vezes soma de ΔL. E o que isso significa aqui? Eu somar todos os pequenos ΔL. É o comprimento do arco. Olha que bonito. Se eu somar esses pequenos trechos retos, eu tenho o arco, certo? Ou seja, menos F vezes... Eita, agora... por incrível que pareça, eu dei uma esquecida agora como é que calcula o comprimento de um arco. É simples, ó. Um arco total é 2π vezes o raio. 2π é 360, então é o ângulo central vezes o raio, né? Alfa é 60, então alfa vezes R. Sendo alfa em rad, tá? Só para lembrar aqui, em radianos. Beleza? Portanto, que é π sobre 3. Portanto, o trabalho da força de atrito vai ser menos F vezes alfa vezes R. F, né, força de atrito, a intensidade que é constante. Claro, eu só pude fazer isso porque ele disse que a força de atrito é constante, tá? Pronto. Agora que eu tenho aqui, vamos calcular aqui usar o movimento. Olha só, fazer a dinâmica. Veja, ele vai sofrer uma pequena perturbação, ou seja, vai ter uma velocidade inicial. Não é nem uma pequena perturbação, ele vai ganhar uma velocidade inicial, vai deslizar até percorrer 60 graus. Então aqui é onde ele perde contato, beleza? Vamos descobrir que velocidade é essa visão que ele vai ter após percorrer esse ângulo alfa, tá? Vamos lá. As forças vão ser peso normal e atrito, que vão atuar. Só que, como perde contato, isso aqui é zero. Beleza? Porque é nesse ponto que ele perde contato. Então, se eu decompor o peso, eu vou ter uma componente para cá e outra para cá. Vou fazer de vermelho mesmo. Então, eu tenho uma resultante que aponta para o centro. Então, a resultante centrípeta é igual a... resultante centrípeta é igual a... esse aqui é alfa. É igual a essa força aqui, porque seria... Na verdade, seria, ó, mg cosseno alfa menos normal. Porém, isso aqui é zero, porque perdeu o contato. Então, a resultante centrípeta, m, a velocidade que ele vai ter ao quadrado, sobre o raio da trajetória, igual a mg cosseno alfa. Então, v ao quadrado igual a rg cosseno alfa. Bom, dentro desse desenvolvimento, tem outra coisa que é fazer o teorema da energia cinética. Trabalho total igual a variação da energia cinética. Vamos lá. Vamos ter trabalho do peso
mais trabalho da força de atrito. Ó, aqui eu já encontrei. Igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Existe os dois, tá? Nada zero. Tudo aqui existe. Vamos lá. Trabalho do peso. Bom, só preciso mesmo é do desnível, tá? Aqui é R cosseno alfa. Então aqui é o quê? R menos R cosseno alfa, que é R1 menos cosseno alfa, tá? Acho que dá pra ir. Peraí, vou escrever aqui fora. R vezes 1 menos cosseno alfa. Ok? Então o trabalho do peso vai ser mg vezes R, 1 menos cosseno alfa, menos o trabalho da força de atrito, que é força de atrito vezes alfa vezes R. Isso igual a energia cinética. Inicial, M, que eu vou, esse V ao quadrado eu vou descobrir, menos a energia cinética inicial. Aliás, final é M Vzão ao quadrado, que eu determinei ali, menos a energia cinética inicial. E é aqui que eu quero descobrir, né? É o que ele pergunta. Bom, vamos lá. Mg R 1 menos cosseno alfa. Força de atrito, ele pediu para a gente colocar, ó, 7mg sobre 4π. 7mg sobre 4π vezes alfa, 7mg sobre 4π. Alfa é o ângulo em radianos, que vale 60, é π sobre 3. Vezes R. Bom, vai ficar em função dos valores aí, né? Fica em função de G e de R. Beleza. Igual a M Vzão ao quadrado RG cosseno alfa sobre 2 menos M, esse V que eu vou descobrir ao quadrado, sobre 2. O que é que eu posso fazer? Cortar aqui M, né? M e M. Π, esse π. Então eu tenho... Fica em função do alfa. Ah, não, alfa é 60, né? Eu já vou trocar. Então, ó, GR menos GR cosseno alfa menos 7GR sobre 12. 7GR 4 vezes 3, 12. Beleza? Igual a RG sobre 2 cosseno alfa menos V ao quadrado sobre 2. Bom, 60, né? Cosseno de alfa vai ser 1 meio. Vamos substituir. Então, GR menos GR sobre 2 menos 7GR sobre 12 igual a... Aqui é 1 meio vezes 1 meio, dá 4, né? Então fica RG sobre 4 menos V ao quadrado sobre 2, que é o que eu vou descobrir. Vamos descobrir. Bom, vou multiplicar tudo por 12. 12 GR menos 6 GR menos 7 GR igual a, por 12 aqui fica 3 GR menos 6V ao quadrado. Vamos lá. 12 menos 6, 6. 6 menos 7 menos 1. Então, menos GR, 3GR, menos 6V ao quadrado. 6V ao quadrado é igual a 4
GR, portanto, velocidade é igual a raiz de 2GR sobre 3. Letra A. Show de bola. Um pequeno bloco desliza sobre uma rampa e logo em seguida por um loop circular de raio R, onde há um rasgo de comprimento de arco 2R alfa, como ilustrado na figura. Sendo G a aceleração da gravidade e desconsiderando qualquer atrito, obtém a expressão para a altura inicial em que o bloco deve ser solto de forma a vencer o rasgo e continuar com o restante da pista. Vamos lá. O bloco ele vai descer, beleza? Vai ganhar certa velocidade. E vamos analisar o seguinte. Vamos começar daqui. Ele vai começar do repouso, vai vir e vai chegar aqui com certa velocidade. A velocidade no percurso é sempre tangencial, tá? Então, quando ele chegar aqui, ele vai sair com uma determinada velocidade, né, perpendicular aqui ao raio, porque a velocidade é sempre tangencial no movimento circular. E o que é que vai acontecer aqui? Ele vai fazer um movimento de lançamento oblíquo. E a intenção é que ele caia aqui, no outro ponto, tá? Vamos primeiro determinar a velocidade do lançamento e depois a gente faz o teorema da energia cinética para saber a velocidade em função dos outros valores aqui, tá? Para relacionar com a altura, porque ele ganha essa velocidade em função dessa altura. Mas primeiro eu vou encontrar essa velocidade. Bom, se aqui é alfa, eu vou fazer até outra figura aqui, ó. É um lançamento, basicamente, com velocidade v. E se aqui é alfa, aqui também é alfa, tá? É basicamente um lançamento alfa, cujo alcance deve ser essa medida aqui. Aqui também é alfa. O alcance tem que ser justamente essa medida. Aqui essa medida é o quê? Vamos lá. Seno alfa é igual ao cateto oposto, vou chamar de A, sobre hipotenusa R. Logo, A, R seno alfa. Ou seja, o alcance vou colocar aqui. Ou seja, o alcance que a partícula tem que ter é 2A. Ok? Aí vamos fazer cinemática aqui agora, que é um lançamento oblíquo. Decompor aqui a velocidade, duas componentes, tá? E como é que a gente faz o alcance? Lembra que o alcance, aliás, é aula de aprofundamento, na altura desse campeonato, já, certos resultados é bom já saber, tá? Então não vou fazer do zero não. O alcance é v ao quadrado sobre g seno vezes 2 vezes alfa. Se você não sabe demonstrar isso, então assista as aulas novamente de lançamento oblíquo, tá? É para saber. Então esse é o alcance que a partícula tem que ter, beleza? Eu acho que daqui já está o suficiente, né? Eu acho que, na verdade, acabou a parte de cinemática. O alcance tem que ser v ao quadrado sobre g seno 2 alfa. E quem é o alcance? O alcance é 2A, que é 2R
seno alfa igual a V ao quadrado sobre G. Vou botar setinha aqui para fazer a organização da conta. E V ao quadrado sobre G. Mas, e seno 2 alfa é o quê? 2 vezes cosseno alfa, seno alfa. Já dá uma simplificada aqui, ó. O 2 também. Então, V ao quadrado é igual a G vezes R. G vezes R sobre cosseno alfa. Ok? Terminou a parte cinemática. Agora vamos descobrir, em função da altura, essa velocidade. Trabalho total variação da energia cinética. Eu preciso da diferença de altura. Vamos lá. Veja. Se aqui é R seno alfa, aqui é R cosseno, tá? Então aqui é R e essa medida é R cosseno, tá? Então toda essa altura em relação a esse nível é R mais R cosseno alfa, tá? Ou seja, R1 mais cosseno alfa. R1 mais cosseno alfa, beleza? Então, o desnível é o que? H menos R 1 mais cosseno alfa. Trabalho total, variação da energia cinética. Temos trabalho do peso mais o trabalho da força de contato igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho do peso, mg, vezes ΔH ali, que é H menos R 1 mais cosseno alfa. Trabalho da normal é 0, energia cinética inicial é 0, isso é igual a energia cinética final, que é mv ao quadrado sobre 2. Quem é v ao quadrado? Que a gente acabou de encontrar. M sobre 2 vezes v ao quadrado, que é GR sobre cosseno alfa. Beleza? Então, ó, mg. Então, temos H menos R 1 mais cosseno alfa igual a R sobre 2 cosseno alfa. E a gente vai determinar H em função dos valores, né? De R, de alfa e de H. Quer dizer, a altura em função de R de alfa, que foi sempre assim, tá? Sempre tem que deixar em função dos valores apresentados. A gente não pode estar inventando valor. Então, se ele fornecer apenas o raio e o ângulo, tem que ser em função do raio e do ângulo, como já está aqui. Bom, como é que fica, então? H igual a R mais R cosseno alfa mais R sobre 2 cosseno alfa. Assim, tá? Isso é uma questão aberta. Então, é só deixar organizada a resposta para o avaliador aceitar. Então, a altura vai ficar R. Eu vou deixar assim, tá? Minha resposta. 1 mais
cosseno alfa mais 1 sobre 2 cosseno alfa. Beleza? É questão aberta, né? Então pode ficar assim. Beleza?